Esses dias foi veiculado na internet uma notícia de um suposto pastor que estava agora enganando as pessoas, arrecadando ali muito dinheiro e se valendo ali da fé dessas pessoas agora, né, que estavam passando ali por dificuldades, por problemas de saúde, por outros problemas e estavam buscando uma solução ali, um conforto. Mas a pergunta é por que tantas pessoas são enganadas, né, com algo que deveria, pelo contrário, trazer a eles conforto, que é a palavra de Deus? Exatamente porque muitos desconhecem da palavra de Deus, não a estudam e por isso ficam dependendo desses falsos pastores para que possam então compreender a palavra de Deus. A gente entende que se existe o falso, existe o verdadeiro. Deus tem servos que ele chama para que realmente propaguem e levem essa mensagem do evangelho. Mas o próprio Jesus lá no evangelho de Mateus, no capítulo 7, ele fala ali sobre o surgimento desses falsos profetas. Quando você lê o verso 15, ele diz assim: Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Então Jesus fala ali que deveríamos nos acautelar, estarmos atentos, porque surgiriam ali falsos profetas. O apóstolo Paulo, quando você vai à segunda carta de Coríntios, é interessante que ele também traga ali, né, palavras relacionadas a isso. Ele fala assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é admirar-se, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. E o fim deles será conforme suas obras. Paulo também fala aqui, então, destes que, se disfarçando ali de apóstolos de Cristo, agora vêm para enganar aqueles que estão ali buscando a palavra de Deus. O próprio apóstolo Pedro também fala na sua segunda carta, no capítulo 2, ele diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Porque muitos não creem hoje, porque muitos estão descrentes com relação ao Evangelho, exatamente por esse falso testemunho. Por isso que tem sido vinculado e ensinado aí para muitos, por meio desses supostos pastores, que não passam de lobos roubadores, como diz a palavra de Deus. Mas você não precisa estar na ignorância, você não precisa estar sendo enganado, porque a própria Bíblia revela quem são eles e que devemos nos acautelar, reconhecendo e observando seus frutos, para que nós não sejamos enganados. Porque o princípio, o foco principal do Evangelho é a salvação. Ele leva pessoas a Cristo. Aquele que veio a este mundo se fez um homem para que nós pudéssemos ter vida aqui já nesse mundo, como ele promete, mas também a vida eterna. Não é o foco do Evangelho pregar prosperidade, libertação, cura, milagres, sinais. Não que Deus não queira curar, não que Deus não queira atender às necessidades humanas. Mas Jesus mesmo diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e o resto será acrescentado. O problema desse evangelho é que ele inverte a ordem. Oferece o mundo às pessoas. E depois, se sobrar tempo, se talvez for importante para alguém, há ali o reino de Deus. Jesus morreu para nos trazer salvação, mas também para nos oferecer a vida eterna ao lado de Deus. E não para nos oferecer uma vida de prosperidade nesse mundo. Eu não estou falando que é pecado você trabalhar, batalhar, lutar, vencer, alcançar seus objetivos. Mas o problema é que muitos têm dado ouvidos a esses falsos mestres, esses falsos pastores, e têm sido enganados. E muitas vezes têm sido levados até a descrer da fé. E não é esse o propósito de Deus. Por isso que é importante que você estude a palavra de Deus. Por isso que é importante que você busque conhecer aquilo que está escrito, para que você não seja enganado. Deus abençoe você ricamente.